Há histórias que são escritas com tinta, outras são escritas com trabalho, esperança e gotas de mel. Em cada flor que desabrocha existe uma oportunidade. Em cada voo de uma abelha existe uma lição de dedicação, organização e perseverança. Poucos imaginam que por trás de um simples pote de mel há famílias, sonhos e uma trajetória construída por pessoas que acreditaram que era possível transformar a natureza em sustento, sem deixar de cuidar dela. Nesta terra, onde o campo faz parte da identidade do nosso povo, homens enfrentaram desafios, aprenderam com a experiência e descobriram na apicultura muito mais do que uma atividade econômica. Encontraram uma forma de viver, preservar o meio ambiente e construir um futuro melhor para suas famílias. Cada colmeia guarda uma história. Cada apicultor carrega lembranças de dificuldades, conquistas e muito aprendizado. E cada gota de mel produzida aqui representa o esforço silencioso de quem trabalha em harmonia com a natureza. Hoje, convidamos você a voltar no tempo, a conhecer as origens, os desafios, as conquistas e as pessoas que fizeram da apicultura uma parte importante da história da nossa cidade. Esta é uma homenagem àqueles que abriram caminhos, inspiraram novas gerações e provaram que, quando o ser humano aprende a cuidar da natureza, ela retribui de maneira extraordinária. Essa é a história da apicultura de Divisa Alegre. Essa é uma história de pessoas que transformaram flores em esperança e esperança em futuro. Olá pessoal, me chamo Moza Antônio de Oliveira, estou aqui com essa figura queridíssima, Geraldo, nosso querido apicultor, mas acima de tudo nosso companheiro de luta, de batalhas aí. Prazer, Geraldo, estar conversando contigo aí. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a história da apicultura aqui em Divisa Alegre. Muito se questiona como começou, quando começou, e nós estamos aqui com uma pessoa ideal para poder falar sobre isso, Foi presidente da Associação dos Apicultores de Divisa Alegre, a AMADA, por muitos anos. É uma pessoa que é especialista em apicultura, em abelhas, Ama cuidar da natureza. E aí, Geraldo, como é que tá? Ué, estamos aí, Tudo bem, Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre apicultura? Vamos lá. Então, Geraldo, conta pra gente como é que foi o início de tudo isso, como é que você entrou na apicultura, como é que surgiu essa paixão? Essa apicultura começou assim porque teve o primeiro concurso de apicultura aqui em Divisa Alegre, que foi um dos fundadores, que foi meu enteado, Eduardo, e o Wilton Veneza e outras pessoas que fizeram o início, na apicultura aqui em Divisa Alegre. Teve um curso, Teve um curso de apicultura, e teve uma centrífuga, assim, manual, e o pessoal continuou. E só ficou meu enteado, que é Eduardo, e o Wilton ficou na apicultura. E depois de muito tempo, assim, que ele não tem condições, ele queria desistir. E aí eu entrei de sócio com ele e a gente tocou para frente. Muito bem, Geraldo. E para quem não conhece, o que é a apicultura? Em que consiste a apicultura? É a criação da abelha, que realmente é uma coisa que você protege a natureza e também tem o benefício de uma renda que rendável até boa para a gente conseguir algumas coisas que a gente conseguiu na apicultura. Usando a natureza de maneira consciente, de maneira sustentável. Muito bem, Geraldo. Mas a gente sabe que nem tudo são flores, Não. Apesar de que a abelha gosta das flores, mas a apicultura é um serviço árduo também, requer muito esforço, Quais foram as dificuldades de vocês lá no início? Rapaz, foi muita dificuldade, moça. Desde os equipamentos EPI, que a gente não tinha recurso, E a gente não tinha recurso, que as coisas eram tudo caras e as próprias roupas era a minha esposa que fazia, desse tecido de CBL. E a gente não tinha, assim, um lugar para fazer os apiários, porque a gente achava que os apiários tinham que ficar na beira d'água, era um negócio muito difícil, Então foi muito difícil no início. Em relação ao início da apicultura, você lembra as pessoas que iniciaram com você? Como é que foi essa
Na realidade mesmo, a gente começou só nós três, né? Eu, Yudi e Eduardo. Só que quando eu entrei na apicultura, eu vi que tinha futuro a apicultura, né? E aí eu incentivei muita gente a falar que a apicultura era boa e realmente muitas foi ficando assim entusiasmadas e começaram a chegar mais gente, né? E aí fomos crescendo. Isso. E como é que vocês faziam para capturar as colmeias ali no início? Rapaz, bem difícil. A gente saía capturando nos matos, em pau, em cupim, né? A gente não tinha muito assim conhecimento, né? E aí depois disso a gente foi tendo outros cursos e a gente acabou tendo outras maneiras de capturar mais fácil, né? Que era a caixa isca, né? E na extração do mel seria mais difícil ainda, porque a gente não tinha como carregar, né? Como a zampiara era difícil, a gente fazia uma patiola, né? E carregava ali, muito difícil. Perfeito. A gente sabe que um dos equipamentos mais essenciais para a vida do apicultor ali é o macacão, né? Macacão. Como é que vocês faziam esse macacão no passado? Rapaz, isso a gente conseguia uns panos da CBL e minha esposa como costureira, né? Ela fazia as roupas para nós, as brusas, as calças, né? E a gente tinha, assim, eu mesmo sempre a gente não usava bota e a gente tomava muita picada de abelha. Mas a dificuldade foi muita, mas graças a Deus sobrevivemos. Verdade. E sobre os outros equipamentos, como é que vocês faziam para fazer a extração do mel ali no início? Rapaz, foi um pouco difícil porque a gente, na época que a gente iniciou, desse curso que eles deu de apicultura, o prefeito deu uma centrífuga manual. E nessa centrífuga manual, de 8 quadros, a gente foi, né? Como era pouca, ela era suficiente para a gente fazer a extração, né? E aí a gente fazia dessa maneira. E a comercialização desse mel que vocês retiravam? Isso foi outra coisa difícil, porque aqui no Divisa Alegre não tinha muito conhecimento de apicultura de mel, e a gente colhia o mel e a gente ia oferecer para esses barraqueiros na beira da pista, e o mel cristalizava, e muita gente até questionou que o nosso mel era de açúcar e tal, porque não tinha conhecimento, que nem hoje, né, que hoje você pesquisa na internet já te fala tudo. Perfeito. E aí foi muito difícil, né? E assim, era muito barato, quando você falava de aumentar o preço, ninguém queria, então, quer dizer, até que apareceu, assim, as coisas foram encaminhando e a gente achou um atravessado aí as coisas começaram a engrenar. Quando é que você percebeu assim que a apicultura tinha futuro aqui para você? E não só para você, mas para nós também, eu também sou apicultor, né, já há mais de 10 anos. Quando é que você deu aquele start assim que você pensou, vai dar certo aqui em Divisa? Ô moça, foi a produção, porque onde a gente começou, quando a gente chegava no apiário, a gente via aquele monte de abelha na boca das caixas e as quadros cheios de mel, né? E aí eu vi que as coisas iam produzir muito, que realmente produzia. Falta de conhecimento, né? A gente às vezes não tinha assim conhecimento, começando a comprar tela e botando para poder. Mas aí depois a gente foi modificando, botando sobre caixa, milgueira sobre milgueira, e a produção foi só aumentando. E essa produção dessas caixas, vocês mesmos produziam, vocês compravam? Aí foi a questão que quando eu entrei de sócio com o Eduardo, ele tinha ganhado umas caixas desse curso que a prefeitura tinha dado, e era pouquinha. E quando eu entrei de sócio com ele, a gente mandou fazer umas caixas em Divisópolis. Aí fizemos umas caixas, só que outro problema que veio, as caixas não eram padronizadas. Aí era muito difícil, compramos outras caixas, veio fora do padrão. Aí você ia para o mato com o meu, um quadro não encaixava, outro não encaixava, e aí ficou difícil. Mas depois, quando o pessoal entrou, que formamos uma associação, aí as caixas foi tudo no padrão, todo mundo que entrou já padronizada. Como é que começou a ideia dessa associação? Quem foi que trouxe essa ideia? Como é que surgiu isso? Essa ideia veio de Carlinhozinho, né? Carlinho me chama de Carlinho Paim, né? E ele também na época não viu que a apicultura tinha um dia e teve a ideia de formar uma associação. E aí fizemos uma reunião, né? E aí teve aquela das pessoas que estavam interessadas na apicultura, e aí fizemos a associação. Quem eram as pessoas que tiveram essa ideia assim, de iniciar junto com vocês ali? Aí na época teve assim, Moacir, Jacina,
Ormínio, irmão dele, Zusa, né? Mas às vezes já estava iniciando, e mais outras pessoas que interessaram pela apicultura. Muitos até começaram, mas depois, começaram e acabaram desistindo. realmente o serviço não é tão fácil, Não é né? fácil. E o que essa associação trouxe de benefício assim, para os apicultores? A primeira parte boa da associação, como o pessoal estava entusiasmado, compramos um caminhão de madeira, de tábua. Fomos em Gramangal, compramos um caminhão fechado de madeira, de tábua para fazer apicultura. E todo mundo, né? Na época os era carpinteiro e foi fazendo as caixas para todo mundo. Aí a vantagem é que as caixas foi tudo no padronizada, né? E aí as coisas evoluíram. Maravilha. Aí foi. A associação, hoje, ela conta aí aproximadamente com 13 a 14 apicultores, né, cadastrados ali, isso. que estão em ativa. E ela também é registrada, né, uma associação que possui CNPJ. Então, realmente tem sido muito bom para a população de Divisa Alegre, principalmente para os apicultores, né? Mas, além disso, o que a associação traz de mais benefício para o apicultor? No manuseio, em relação à extração do mel, à produção e também à comercialização. Aí através da associação as coisas melhorou porque aí a gente já tinha mais um recurso, né? Porque aí a apicultura começou já a dar uma renda suficiente para todo mundo. E aí a gente conseguiu ir só subindo, né? Pouco tempo depois a gente comprou mais outro caminhão de madeira, né? Fizemos mais caixa e aí foi onde é que expandiu a apicultura. Perfeito. Para quem não sabe, né, a associação é a AMADA, Associação Mineira dos Apicultores de Divisa Alegre, e essa associação já tem vários anos, né, uma associação que tem trazido benefício para a nossa cidade em relação ao estímulo, né, à entrada de novos apicultores no ramo. As pessoas que desejam, elas sempre se procuram ali os associados, e acontecem assembleias ali ocasionais em que se vota diversas diretrizes, inclusive a entrada de novos membros. E se tratando assim das parcerias, né, que a associação AMADA, a Associação Mineira dos Apicultores de Divisa Alegre, recebeu, a gente sabe que ninguém vive sozinho nessa terra, né? Então é muito importante o incentivo. Houve algum incentivo por parte do município, do estado, da federação para os apicultores aqui de Divisa? Temos sim, mas porque na época a gente não tinha muito recurso, mas a gente ganhou um terreno e o prefeito na época doou para a gente construir o centro de beneficência de mel. Só que não era suficiente, né? Porque realmente todo mundo já estava entusiasmado, todo mundo já produzindo, era pequeno espaço. Com o apoio do IDENE, né? Que era um órgão do Rio de Minas, a gente conseguiu um maquinário e uma verba para construir uma casa de beneficência de mel lá no Bela Vista. Só que hoje, como a cidade cresceu, ela ficou inviável. Então a gente teve que construir em outra região. Perfeito. A gente queria até citar, né, que houve uma doação posterior também de um terreno na zona rural, né, em que podemos construir uma nova Casa do Mel, agora num ambiente mais rural, com mais segurança para os apicultores, para as pessoas que estão ao redor, né? Como é que foi essa história de conseguir esse terreno? Foi alguém especial para você que doou, não foi? Esse terreno, a gente tinha uma conversa, né, que a gente construía aqui, que o Lucão tinha arrumado para a gente construir aqui. Eu já tinha conversado com o meu cunhado que ele ia doar lá, mas aí todo mundo achou que lá era mais longe e tal. Só que depois não deu certo, eu conversei com o meu cunhado e ele doou uma área na zona rural. Né? E aí foi que a gente construiu lá já com recurso próprio. E a gente já estava mais no padrão mais acima, né? E correndo para fora a gente foi levantando. Maravilha. O que a apicultura melhorou na sua vida? Moço, eu vou te falar a verdade para você, a apicultura transformou a minha vida, porque quando eu trabalhei de caminhoneiro, eu só relatava mesmo para mim viver, mas eu não tinha um padrão, porque eu não tinha um carro, eu não tinha uma casa boa, né? E através da apicultura eu consegui tudo. Eu consegui um carro novo, zero, consegui a casa, hoje que tudo que precisa na casa eu tenho. Me proporciona sempre fazer umas viagens em vários lugares. E acho que acredito que também os outros que entraram também estão no mesmo patamar. Isso. E você tem uma parceira na apicultura, né? É minha esposa, né, que me ajuda muito, né? E realmente ela que tem hora que até eu desanimo, não vou parar não, vamos continuar. E aí vamos continuar. E ela está desde o início contigo, né, Geraldo? Não, ela começou depois de vários anos, porque quando Eduardo saiu para estudar fora, né, ele foi para
fazer engenharia agrônoma em Janaúba, né? E aí eu era sócio com ele foi para lá e eu fiquei sendo sócio, mas trabalhando sozinho. Aí daí para cá ela começou a me ajudar também. Maravilha. Para você, quais são os principais desafios hoje de um apicultor aqui em Divisa Alegre? Rapaz, o desafio hoje, né, é bem complicado, Ilmusa, porque assim, a questão hoje do desmatamento, né? E muito desmatamento, e aí como a gente cresceu, hoje ficou bem assim, falta de espaço para colocar abelha, né? Então, mas mesmo assim, através do grupo é unido, graças a Deus que a associação nossa é um grupo maravilhoso, que a gente não pode falar, né, dessa questão, e aí, mas a gente vai ajeitando e vamos, né? Maravilha. Você falou há pouco sobre a questão da união do grupo, né, o que faz o trabalho da apicultura ser um pouquinho mais leve, mais prazeroso. O grupo hoje conta com 11 apicultores ativos, né? Isso. Mas já tivemos mais, né, Já tivemos mais. E a gente teve umas percas que a gente sentiu muito, né? Que foi no início, que nem a Nedilson, que foi um cara que me ajudou demais, porque eu não entendia nada de associação, eu nunca tinha participado de uma associação. Como eu assumi a associação e ele já era um cara experiente, aí ele fazia tudo assim, que eu precisava, ele é quem organizava, né? E aí foi, e aí teve as outras perdas, né, que a gente teve, que foi Flavinho também, uma pessoa que era muito criativa e que muito ajudou muito, né? E por último agora tivemos uma perda que teve, que foi Souza, que era o nosso carpinteiro. E ele como carpinteiro, todas as caixas de abelha aqui, acho que passou pela mão dele, né, moça? Mas todo mundo sabia. Aí depois, como ele já estava meio limitado, algum mesmo já fazia as suas próprias caixas. Como a prefeitura cedeu os equipamentos, a serra a gente expandiu. Verdade. Nós temos que enfatizar realmente essa perca do Anedilson, do Flávio, né, Zusa, porque são pessoas que contribuíram muito para a apicultura em Divisa Alegre, né? Apesar de terem outras funções, mas sempre deixavam espaço para a apicultura, né? E contribuem muito para a apicultura em Divisa Alegre. Uma das dificuldades que você colocou no início foi a questão da comercialização do mel, né, Geraldo? E hoje, como é que é feita essa comercialização? Essa comercialização hoje, melhorou muito, né? Porque na época a gente vendia o mel para um atravessador também, que também nos ajudou, né? Que a gente não tinha para quem vender. E como eu tive um contato com o Gustavo, que é hoje da Brasmel, e eles exportavam. E aí ele falou, não, vocês não vão vender mais para atravessador, nós vamos comprar os seus mel. E aí a gente hoje comercializa mais com a Brasmel, com o Jorge Vitória da Conquista, e como o mel nosso aqui é orgânico, é um mel considerado orgânico, todo mundo aceita, né? E o mel nosso vai para exportação. Verdade. Há que se ressaltar que a Brasmel é uma das maiores exportadoras de mel do Brasil, né? Exporta mel para os Estados Unidos, para a Europa. E o nosso mel, né? O mel das apicultores, dos apicultores aqui de Divisa Alegre, é um mel 100% orgânico, né? Vistoriado, mel acompanhado, né? Todos nós temos o cadastro aí junto aos órgãos estaduais aí para ser realmente inspecionada essa questão da nossa qualidade do mel. E o nosso mel é muito bem quisto fora do Brasil, então isso é importante ressaltar, né? Agora falando um pouquinho sobre as abelhas, né? A nossa ferramenta de trabalho aí, as nossas operárias. Quais são as abelhas que você costuma trabalhar aqui hoje, né? Que você costuma colocar para a produção de mel aqui em Divisa? Hoje aqui na nossa região mais é a europeia, né? E a africana, que hoje é fiz um cruzamento de africana com europeia, né? Então é bem assim que a gente pode ser africanizada e europeia junto, né? Então realmente essa é a que mais a gente trabalha aqui na nossa região. E em termos de produção, qual que produz mais? Qual é a produção anual de uma colmeia dessas? Bom, moça, aqui produz uma faixa de 30 quilos por colmeia ano, né? Então assim, como a gente tem a grande quantidade de colmeia, aí se torna uma produção bem avançada, né? Bem grande. E a associação, hoje ela tem uma produção em média de mais ou menos quantos quilos anual? Moça, aqui a gente chegou a produzir, teve uma época de ter 40 toneladas de mel ano, né? Foi uma época que estava no ágio, né? Só que daí para cá, através do clima, das coisinhas do clima, né?
a produção caiu, mas teve a compensação também e o preço também compensou a perda da produção. Perfeito. Mas há que se ressaltar também que todos os anos a gente consegue a produção Não. em média de 15 toneladas, né? Acima de 15 toneladas também, sempre acontece. Né? Eu acho que toda a vida acho que a gente nunca comeu menos do que 20 toneladas aqui, 20, 25 toneladas de mel. A gente sabe também que a abelha é um dos principais polinizadores, né, da natureza. E, na sua visão, qual é o impacto dessa quantidade de colmeias espalhadas aí pelos cafezais, pelas produções da agricultura local aí? O relato que a gente tem, que através da polinização da abelha no silo do café, na laranjeira, em todos, são até 30%, né, de produção a mais, por causa da polinização da abelha. E a abelha, realmente, se acabar a abelha, acabou as frutas, né? E no meu caso aqui, no meu quintal, eu tenho abelha sem ferrão, que são Jataí, Mandaçaia e Uruçu, que eu tenho aqui para fazer a produção das minhas frutas, né? E através disso também, sempre eu tenho mel de Jataí, assim, alguma coisa que serve para servir o pessoal aqui de Divisa Alegre. Quando eu com mel de Jataí, quem tem, Geraldo? Geraldo é forte nessa produção do mel de Jataí, pessoal. E é um mel de excelente qualidade medicinal, né? Medicinal, né? Com certeza. Verdade. No meio da apicultura tem as dificuldades, mas também tem a parte boa, né? A parte divertida. Já aconteceu alguma história assim engraçada, com dificuldade, mas seja engraçada que você possa compartilhar com a gente? Péssimos. Como a gente tinha um coque, né? A gente fez uma ponte de pau, roliço e botava os resultados. E a gente já vinha com as milgueiras e eu acabei caindo dentro do coque. Dentro do coque, assim. E aí foi as partes mais engraçadas, né? De vez em quando ainda a gente dá tropeça, né? Mas tem umas partes engraçadas, né? Pesado aquele peso ali, né? Mas foi engraçado. E o mel caiu no córrego? Caiu, aí não tem jeito, né? Mas bem engraçado. Mas no final deu tudo certo. Ah, graças a Deus, tudo assim, tudo tem suas dificuldades, seus imprevistos, né? E no meu início, assim, que eu não tinha um carro, eu mexia com Fusca, né? E aí era bem complicado, né? Você carregar a abelha num Fusca e mel dentro de um Fusca, não, né? Sobre a questão assim, da cronologia dos apicultores, Geraldo, você consegue assim falar o nome dos apicultores que trabalharam assim? Se lembra de todos? Eu lembro assim, do início, né, que desde quando a gente começou, né, que foi também um dos pioneiros, que foi o Hilton, né, que a gente chama Hilton da Veneza, né, e através também me deu muito apoio quando eu assumi a presidência da associação, Eduardo, né, que foi do início, e eu, Zusa, Calzeiro, Anedilson, né, Gilson, né, e aí a gente foi uns que mais iniciou, só que depois a gente, por falta de outras pessoas, veio Rogério, né, Flavinho, né, Dão, né, Dal já também estava desde o início com a gente, Lucas, né, Lucão, foi, era sócio também, e aí esses eu lembro, e Moza também, né, que estava junto, entrou mais assim, que era parceria também com o Tom, parceria, né, com o Tom, e aí nós, né, e aí depois foram vindo, né, Geraldo? Foi. Porque o negócio foi bom e as pessoas foram chegando, chegou Marquinhos, Marquinhos, chegou Tinholinha, Jesuíno. Jesuíno. Então isso fez que o grupo crescesse. E além disso, a nossa associação tinha de tudo, né? Tinha pedreiro, carpinteiro, eletricista, tudo, soldador. Então isso contribuiu para que a nossa associação progredisse. Verdade. Né? Uma mensagem final que você poderia deixar, Geraldo, para a Divisa Alegre e para alguma pessoa que queira ser um apicultor também no futuro, que a gente está aqui na luta, mas realmente. daqui a pouco tem que surgir outros novos realmente. apicultores, né? Qual a mensagem você deixa? A mensagem que eu deixo é que nunca desanima da apicultura, porque a apicultura providencia tudo de bom para a gente. Como de renda, de bem-estar, você passa a gostar das abelhas, você passa a amar a natureza, né? Você vê a natureza com outros olhos. Porque quando a gente fala em abelha, a gente pensa assim que a abelha é uma coisa agressiva, que vai fazer isso. Não, a abelha, ela está lá no lugarzinho dela, ela tranquila. Então, para quem quer entrar na apicultura, pode entrar, que eu me dei bem, meus colegas que eu incentivei se deu bem, e aí é uma coisa assim que a gente nunca pode desistir da apicultura, porque a abelha realmente é uma coisa que vem desde os ancestrais, né?
que o mel é uma coisa que é um dos melhores alimentos, pois é, hoje do mundo. Né? Verdade, saudável demais, né? Saudável. Também é importante registrar, né, Geraldo, que a questão do agradecimento também aos proprietários das terras locais que nos concedem espaço para poder produzir ali, né? É isso. A gente quer agradecer então aí aos agricultores, as pessoas, os fazendeiros que nos cedem os espaços aí, são todos por cessão. Nós não somos proprietários de terras, sim, alguns até são, mas nem todos. Então nós queremos estender também os agradecimentos aí aos os proprietários das propriedades. Os colaboradores aqui contra ele, porque a gente não tem assim, a fazenda para criar, então as pessoas nos deu esse espaço também, né? E a gente pudesse expandir nas zonas rurais daqui de Divisa e até dos outros municípios fora, né? Que a gente teve apoio de muitos fazendeiros que nos acolheu. Verdade, é uma troca, né? A abelha poliniza, a gente leva ela para os lugares e a gente extrai o mel dali como forma de recompensa pelo nosso trabalho, né? Geraldo, te agradeço, muito obrigado. Também, nós também, precisando de nós, estamos aí. Tamo junto.